Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, o nosso cantinho especial onde gostamos de nos reunir para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade, ao longo destes últimos tempos, de estudar sobre este tema maravilhoso que é a unidade da Igreja, a unidade daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje temos um convidado especial connosco, como já é habitual. Hoje chama-se, é o pastor Edgar Justino. Pastor Edgar, obrigada por estar connosco. Obrigado eu. É um prazer. E com esta simpática presença vamos já começar então a nossa Escola Bíblica. Vamos começá-la através do nosso sumário, como já é habitual. Pastor, qual é o sumário de hoje? Ok. O sumário de hoje diz o seguinte. A igreja primitiva experimentou um rápido crescimento porque os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo. Foi por meio da sua comunhão em fé comum que o seu coração foi preparado para o Pentecostes. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo continuou a transformar esta nova comunidade. Este é um tema interessante. Vamos ver como é que no tempo, não é? No tempo da Igreja primitiva, Deus ajudou, ou Deus levou a que a Igreja pudesse estar unida e pudesse viver em comunhão, não é? Porque gostamos sempre de começar a nossa lição com o mais importante, que é a Palavra de Deus. Vamos já seguida abri-la. Vamos abrir a Bíblia. Vamos fazê-lo através do livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, diz o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Este é um texto que, quando nós vemos, nos mostra a forma, não é? Como aquelas pessoas viviam em comunidade, como é que elas viviam em união. Este texto ajuda-nos a compreender um bocadinho então este tema da união e do espírito que era vivido na Igreja primitiva. Pode-nos explicar, pode-nos dar um bocadinho mais, ou abrir o véu sobre este tema, por favor? Eu gostaria de voltar um pouco atrás na história. Vamos imaginar, Rita, vamos imaginar o que teria acontecido na mente dos anjos quando viram Jesus, claro, cumprir o plano da redenção, morrer, sexta-feira, sábado ele repousou, ele diz conforme o mandamento, ele repousou no dia do sábado, e na madrugada do primeiro dia da semana Jesus ressuscitou. Agora, o que terá acontecido, o que terá passado na mente daqueles dos anjos quando viram, por exemplo, os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus durante cerca de 3 anos e meio, quando alguns deles decidiram voltar para trás. Voltar para trás, voltar novamente às suas profissões, alguns pegaram o barco, voltar à pesca, à vida cotidiana que há 3 anos já tinham deixado. Se conseguimos imaginar um pouco o que terá acontecido na mente daqueles anjos, como é possível que o plano da redenção, o plano da salvação para os homens, pode ir avante? Porque humanamente falando, por exemplo, isso morre aqui. Morre aqui. E claro, mas Deus tem um plano extraordinário. E Ele pensou realmente numa infraestrutura, em algo fantástico. E é aquilo que nós chamamos hoje de igreja. E realmente que é uma grande máquina, uma grande infraestrutura, quer dizer que ela não é simplesmente local, mas podemos dizer, mundial. Em todos os cantos nós encontramos pessoas que amam e que seguem a Jesus. E é verdade que uma das coisas realmente que fez com que a igreja pudesse realmente crescer era, sem dúvida, o espírito de unidade. E graças realmente a essa unidade, interessante que a Bíblia nos diz, no livro de Atos 2, o versículo 41, também nos diz que o número daqueles que ouviram a pregação de Pedro e dos apóstolos naquele dia, que foi tão grande que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Ali, de certeza absoluta, que não havia infraestruturas que pudessem caber tanta gente, mas possivelmente houve já necessidade de se formar pequenos grupos, porque mesmo podemos dizer que os recém-convertidos, ok? Eles precisavam ainda de aprofundar no conhecimento, no estudo da palavra. É verdade que talvez não havia, naquela altura, logo após o Pentecostes, passar talvez alguns dias, ainda não havia, podemos dizer, talvez qualquer dogma, podemos dizer assim, algo escrito.
Mas baseavam-se aqui, de certeza que era simplesmente no testemunho, na vida ou na pessoa de Jesus. É verdade. Então, Jesus acabou, é a base, não é? E nós sabemos que ela é, e ele vai ser importante porque os discípulos têm um momento de farta de clarividência, não é? Mas Jesus, quando vem, depois Jesus acaba por, antes de ir para o céu, manda-os fazer uma coisa, que era estar unânimes em oração. Manda-os ficar unânimes, perseverando, e esta palavra da perseverança, esta palavra da unanimidade, isto é a chave daquilo que vai ser a igreja mais para a frente. Sem dúvida nenhuma. Era que esta palavra significa simplesmente dar constante atenção a. Quer dizer que o objetivo não era simplesmente naquele momento, mas deveriam continuar. Algo contínuo. A igreja deveria continuar a perseverar. E vamos analisar um pouco este versículo. Por exemplo, eles perseveravam, podemos dizer... Estavam unânimes, na comunhão, exatamente. Em comunhão. Estavam unânimes. Esta palavra realmente refere-se também à contribuição de caridade. Isto é, eles observavam e viam realmente que haviam pessoas, alguns talvez que tinham menos, alguns que passavam determinadas necessidades físicas. Na parte no versículo 42, exatamente, que diz no partir do pão. No partir do pão. Quer dizer, isso tanto pode se referir ao partir do pão como à ceia, exatamente, que é realmente uma prática que o próprio Jesus instituiu, o partilhar o pão, mas também como na partilha, podemos dizer de certeza absoluta, de outras coisas, para suprir as necessidades de todos. Exato. Qualquer tentativa espírito egoísta não tinha lugar. Não tinha lugar ali. E claro que esta solidariedade realmente que havia nessa igreja primitiva fez com que houvesse um boom na igreja, fez realmente um grande crescimento. É verdade que também durante aqueles 10 dias de preparação que eles viveram, eles puderam também experimentar, de certeza absoluta, que aquele mandamento, aquele princípio que Jesus lhes deu e que lhes disse: amai-vos uns aos outros. Possivelmente no momento, quando Jesus disse as coisas, eles não conseguiam talvez interiorizar muito bem. Nem perceber a profundidade. Nem perceber necessariamente a profundidade. Porque vamos ver que mesmo no momento da ceia, que era aquela última refeição que Jesus vai tomar com os seus discípulos, ainda havia determinadas tensões entre eles. Ninguém queria se humilhar ao ponto de lavar os pés do colega. Vai ter que ser Jesus. Quer dizer, até ali possivelmente não compreenderam. Mas durante aqueles 10 dias em que estavam todos juntos naquele mesmo espaço, na busca de uma compreensão de tudo aquilo que Jesus realmente lhes ensinou durante aqueles anos que passaram juntos, aos poucos e poucos começava-se a fazer luz. E claro que a necessidade de pedir perdão um ao outro foi tão natural. Exato. Foi tão natural. É impossível a igreja crescer se estivermos desunidos. Se não estivermos unidos. Quando esta barreira foi ultrapassada, veio a bênção. E é uma união que vemos que é a vários níveis, não é? Uma união em oração, uma união em alimento e depois também uma união em pensamento. Eles tinham que pensar juntos, tinham que estar juntos no mesmo, com o mesmo sentir, com o mesmo pensar. E certeza que, lembrando-se, Mateus, capítulo 28, quando Jesus vai dizer assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunha a todas as gentes, aí compreenderam assim, não, nós temos que fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa, se nós temos uma missão tão grande, se temos um território tão vasto, tão grande, então é necessário, nós temos que fazer. Temos que trabalhar. O evangelho deve ser pregado, temos que ir. Temos que ir. Daqui, é verdade que há alguns pontos importantes. Também nós podemos ver aqui. Aqui também os crentes realmente eles cresceram no conhecimento, né, da verdade por intermédio dos ensinos dos apóstolos. É importante isso, o ensino. E muitos desses crentes, claro que quando muitos foram a Jerusalém naquela altura porque ouviram falar de Jesus. Bem ou mal, mas ouviram falar de Jesus. Alguns talvez queriam vinham talvez com aquele objetivo, queremos ver mesmo uma pessoa de Jesus. Okay? Havia aqueles que tinham ido porque eram as festas, não é? As festas, exatamente. Alguns curiosidades. Exatamente. E agora ali realmente conseguiram aprofundar muito mais nesse conhecimento. E quando ouviu o sermão de Pedro, Jesus já não estava
já não estava aí com eles, mas o que é certo é que a pregação dos apóstolos os convenceu. Exatamente. Porque eles continuaram, não somente abandonaram, podemos dizer, os ensinos, mas continuaram realmente a pesquisar, a aprofundar cada vez mais no conhecimento. Também é verdade que eles tinham realmente consciência da sua comunhão com Cristo, uns com os outros, em atos de adoração conjunta. Isso é importante, a importância, talvez, de estar no mesmo sítio, de cantar, de louvar, de orar. Exato. É importante. Talvez o terceiro ponto também, participavam, como já vimos, no partir do pão, a ceia e a solidariedade. E também este hábito da oração, em particular em privado, mas também comunitária. Eu gostaria só de contar uma pequenina experiência. Foi algo realmente a mim que me impressionou. Eu sou angolano. E é verdade que a Igreja Adventista em Angola cresceu muito, de uma forma extraordinária. Logo, podemos dizer, após 75, quer dizer, após a descolonização, houve um boom muito grande. Mas de uma maneira muito particular nos subúrbios, quer dizer, aqui nas aldeias, naquelas pequeninas vilas. O que se notava ali? Uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas não sabiam ler, nem escrever. Mas aquilo que acontecia era bem o seguinte, e todos aqueles que não sabiam ler, logo de manhã cedo, por exemplo, eles iam à igreja, onde estava um ancião, ou pastor, que estudava a escola sabatina com eles. Agora, um fenómeno muito especial que acontecia ali. Quando uma família, ou quando alguém faltava naquele encontro logo pela manhã, havia um grupo de irmãs e de irmãos que iam para a casa dessa pessoa, porque o fato de ter faltado naquele momento é por certeza que estava doente, alguma coisa grave tinha acontecido. E quando notava que realmente foi por questões de saúde, a pessoa podia estar acamada, então havia um grupo de irmãos ou de irmãs, das irmãs iam para casa, arrumavam a casa, limpavam a casa, passavam a ferro, faziam o trabalho todo doméstico, podemos dizer, para aquela família. Os homens iam para o campo para o trabalho dos homens. O que é certo, uma coisa interessante, é que esta amizade, essa solidariedade era tão grande que as pessoas que não eram crentes, que não conheciam bem Jesus, ao verem, podemos dizer, essa solidariedade, diziam entre si, puxa vida, nós também queremos ir. É interessante que isso, e sem falarem, praticamente isso fez com que muitos se agregaram. E lendo realmente o texto, o Senhor ia acrescentando esse número cada vez mais. É incrível, não é? É incrível. É o testemunho São que coisas tão simples. Exatamente. E são estes testemunhos simples. Deus não nos pede coisas muito difíceis. A parte difícil foi Jesus que fez, foi morrer na cruz. São coisas tão simples. Agora, aquilo que Ele nos pede é tão simples que às vezes nos custa acreditar e costuma a ver a simplicidade daquilo. É simples, não é? É muito simples. É esta simplicidade que o Senhor deseja ainda hoje que nós possamos viver. É verdade. E é esta simplicidade que a Igreja primitiva tem, que se calhar nos remete a hoje olharmos para o cristianismo e adotarmos esta simplicidade, esta amizade, este amor. Eu acredito, sinceramente, se nós colocarmos em prática simplesmente esses exemplos descritos na Bíblia, se como igreja, se cada um de nós fizer realmente essa experiência, quanta coisa poderá mudar. Com a ajuda de Deus, muitas Sabe, coisas. é verdade que também havia no tempo de Israel, ainda hoje podemos dizer as três principais festas, né? Temos a festa da Páscoa e depois, 50 dias depois, os Pentecostes. Okay? Pentecostes também, de um lado, comemorava-se, podemos dizer, aqueles 50 dias, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Deus deu os mandamentos. Também podia ter sido isso aqui, mas o que é certo, há essa manifestação também da parte de Deus, de uma forma visível, em que o Espírito Santo desceu de uma forma visível, como línguas de fogo. E eles falaram línguas, não línguas estranhas, mas porque as pessoas... Era a altura em que, nessas festas, era, eu diria, quase obrigatório que os homens pudessem, as famílias pudessem participar nessas festas. Então deslocavam-se a Jerusalém nesta altura, para participar nessas festas. Agora, é verdade que muitos judeus, na altura, já estavam espalhados por várias partes do mundo. Exato. E muitos que foram a Jerusalém naquela altura já eram uma terceira geração, ou uma quarta geração, e possivelmente já não falavam, podemos dizer, a língua hebraica, ou aramaico, mas falavam línguas da terra de onde eles vinham. Claro.
E foi realmente algo estratégico, porque aproveitando realmente essa oportunidade que estavam aí todos, Deus manifestou-se. E eles agora ouvirem a mensagem de esperança, essa mensagem do amor de Deus. Agora, eles iriam regressar para as suas terras para falarem de Jesus aos outros. E numa língua que eles eram serem fluentes. discípulos, agora deveriam fazer discípulos. Exatamente. E foi numa língua que Deus fez este milagre, não foi só para demonstrar o seu poder. Ele fez-lo porque era necessário, porque era tecnicamente necessário. Aquelas pessoas, ao escutarem na sua própria língua, agora podiam partilhar a mensagem de uma forma clara, porque a tinham percebido de uma forma clara e passavam eles também a ser discípulos. A Igreja funciona desta forma, não é? Umas vezes recebemos, é esta a unidade que Deus quer. Uma vez recebemos, outras vezes para podermos depois dar. Temos a oportunidade então de ver estes pontos, tivemos a oportunidade de rever a importância que a unidade teve na Igreja primitiva, em especial no momento do Pentecostes, assim como no momento depois da ressurreição de Cristo. Isto leva-nos ao nosso último ponto, que é o ponto aprender fazendo. Como é que eu posso aprender a fazendo hoje? Uma das coisas que nós não deveríamos fazer, que deveríamos fazer, é realmente cultivar o hábito do estudo da Palavra de Deus. Um cristão que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, um cristão que não ora, um cristão que não canta, que não louva a Deus, eu diria, morre. Em termos práticos, nós podemos aplicar esse princípio. Assim, da mesma forma como nós nos alimentamos, diariamente temos as 3 refeições por dia, ou alguém só faça 2, mas é importante, o estudo da Palavra de Deus é fundamental. Sem dúvida. Coisas muito simples. E depois está, quer dizer, que nós também não devemos, não fomos criados para vivermos isolados, ou numa ilha. Não devemos esquecer a Igreja. A Igreja é uma instituição que o próprio Deus criou. É interessante que Deus criou uma semana, Deus criou uma semana curta. Deus não quer que vá só para a igreja de mês a mês, de 12 em 12 meses, uma vez por trimestre, que seja suficiente, uma vez por ano. Mas uma vez por semana. Em outras palavras, eu vou à igreja, claro, o fato de estar com os meus irmãos. Eu vivo na minha casa, sozinho, isolado, mas quando eu vou para a igreja ao sábado, reúno com os meus irmãos, recebo carinho, recebo abraços, recebo afeto também, encorajamento. Não para guardar para mim, mas para que durante a semana eu possa partilhar com os outros. E é interessante, se nós formos ver, se tivéssemos aqui um mapa, não pensei nisso agora, lembrei-me, tivéssemos um mapa da Palestina. Nós temos, por exemplo, lá em cima temos o mar da Galileia e embaixo temos o Mar Morto. Há uma diferença grande entre um e o outro. O Mar da Galileia é o mar onde há peixe, porque há vida. E a diferença é que o principal rio que alimenta o Jordão, tanto assim que dá para o Mar da Galileia, forma aquele lago enorme, e dá. E aí a água continua o seu curso. Mas o Mar Morto apenas recebe e não dá, porque está muito abaixo do nível do mar. E nesse mar não temos vida. Enquanto um tem vida, o outro não tem. Por quê? Porque um recebe e dá, e o outro só recebe. E nós, como crentes, se simplesmente recebermos e não darmos, morremos. É verdade. A necessidade de darmos de recebermos e darmos, de partilhar aquilo que recebemos. É com este pedido de partilha daquilo que o Senhor nos tem dado, de experimentar Deus, de viver com Deus e depois de partilhar aquilo que Deus tem para nos dar, que terminamos a Escola Bíblica de hoje. Foi um prazer. Obrigada, Pastor Edgar. Foi muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. E vamos então a fechar a Escola Bíblica de hoje. Fechamos com este convite à partilha daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós queremos continuar a partilhar consigo, queremos continuar a viver estas experiências consigo. Por isso, contamos consigo já e o convidamos para a próxima Escola Bíblica. Até já!